Sidorf, como é que foi essa experiência com o Negão? A nutricionista às vezes deixava um pouquinho, mas ela colocava às vezes um pouco de refrigerante. Ele olhava e ele falava assim: irmão, isso não pode, isso não pode. E ele fala bem português, né? Ele é casado com uma brasileira. Aí tinha, às vezes ela fazia cachorro quente. Pô, mano. Cachorro quente tinha. Nutricionista do Masterchef, cara. E colocava ketchup, mostarda. Aí os moleques às vezes pediam pra ela, assim, é que os moleques choravam, ela deixava. Ela deixava nesses sachêzinhos assim, tal. Aí ele vinha pra mim e falava: irmão, isso não pode. Como é que pode, irmão? Negão, como é que joga? tudo trincado, cara. Pô, ele chegou, ele tava com 36, eu acho, já naquela época, 36 mais ou menos. Ele tinha acho que 4 ou 5 de gordura, cara. Caralho. Olha, YouTube, eu tenho a honra, o prazer de receber hoje um cara que jogou muita bola e que eu acompanhei de... Tem muita gente, eu vou falar essa história aqui porque muita gente conhece o meu convidado de jogar no Santos, na seleção. Nem a TV Sevilha fez tanto jogo desse homem. Renatinho, que honra, que porra, meu, você jogava muita... Você joga ainda bola, não? Brinco, né? Brinco. É? Brinco, ainda brinco. Quando o time da prefeitura, o secretário de esporte, viu, o Pokémon? Ele vai falar sobre isso. Time da prefeitura, tem jogo de prefeitura contra prefeitura, não? Não, ainda não fizeram, mas tem o interno. O interno tem que aí são das secretarias, né? Secretaria de Esporte contra a Secretaria de Obras, contra da Segurança, da Saúde. Há quem diga as más línguas, sabe que a política é fogo, né? Que você foi contratado só para jogar esse campeonato. Mas você tá bem, Não, né? Tô mantendo a forma, tá né? Se cuidando aí? Tô me cuidando. Acho que quando a gente para, né? Lógico que assim, o que eu faço hoje não é o mesmo que eu fazia quando eu treinava, né? Em termos de treinamento. A mesma intensidade, né? A alimentação também diminui um pouco, né? Não é a mesma quantidade, mas eu continuo treinando, acho que é pela saúde, né? Acho que é mais importante. Isso, né? que eu falo. Gente, os caras falam, você emagreceu para ficar, você ficou mais feio. Não é uma mentira, mas eu só quero ficar vivo, não quero ficar, né? Não. Você é de quanto? 79? 79. Tá voando, cara. E qual que é o teu esporte? Porque eu vejo que o pessoal daqui, não sei se é porque são ricos, mas eles gostam muito de tênis, de beach tênis. Qual que é o teu? Não, o meu ainda continua sendo o futebol. Eu brinco society, tem um clube que eu brinco, é campo de grama, mas a gente joga com o society lá, né? Eles, até para preservar o gramado, mas continuo, faço joguinhos aí beneficentes também, mas é o campo, O beach não venceu. Não pegou? Não pegou. Tênis também não? Tênis eu brinquei faz um tempo. Faz muito tempo que eu não brinco, mas eu também gosto. Tênis, pádel, eu brinquei muito em Sevilha. Também é um esporte novo, que aqui no Brasil ainda tá chegando, tá chegando. Mas eu gosto. Sei jogar vôlei, né? Mas também não pratico muito, mas é o futebol. O futebol é que continua ainda na veia. Porque tirando aquela turma, que é a mesma turma que eu gosto muito, aliás, a turma que eu chamo a turma do envelope, que vai para todo jogo beneficente, que é o Amaral, o Aloysio, o Prior, antes de ser condenado, também ia. Mas essa turma o pessoal prefere não jogar bola mais, né? Você pega muito cara que jogou que prefere não jogar mais bola, né? De brincadeira, assim como esporte, né? Você não pegou Você ainda gosta? Não, ainda gosto. Ainda gosto. Eu ainda aqui em Valinhos eu fui campeão amador em 2022. Caralho. Eu saí de Santos, né, final de 2021, aí 22 eu vim pra cá, aí tinha um menino no meu condomínio. O time do condomínio, na verdade, tinha ido pra primeira divisão. Só que aí nesse ano, como o treinador saiu, aí outros garotos também não continuaram com o time, eles abriram mão, e um desses meninos do time que subiu, né, pra primeira aqui, falou: Renato, vamos jogar, tal. Aí eu peguei, fui para um time chamado Vila Unida, né, Grêmio Vila Unida, e atual prefeito estava jogando também, a gente foi campeão amador em 2022. Caraca, então teu negócio também passa pela competição também? Passa pela competição, o pessoal me chamou, eu até, uma das coisas também que eu gostei foi, não tive nenhum problema durante o campeonato. Assim, porque jogou, lesão? Não de lesão, até de respeito dos outros atletas, né, dos meninos, de falar, porque você é profissional, que não sei o que, sabe assim, aquela coisa de meio... Trato todo mundo igual, sempre não desrespeitei também ninguém aqui na cidade,
E foi uma das coisas que eu gostei. O pessoal falou assim, ó, você vai gostar, campeonato é competitivo, tem bastante moleque bom, cara. Tem, você olha, você vê. Eu não sei se falta oportunidade ou se hoje em dia o menino fala, não quero aquela coisa de ter que treinar todo dia. Né? Porque o Compromisso, não amador quer é compromisso, compromisso. né? O amador, hoje você vai, você É, tria o vai. final de semana, né? Você É. trabalha e... Mas eu fui campeão em 2022 o amador, e em 2023 eu ganhei o veterano e o master. Cara, o homem Eu não só, não, para. eu só não, ainda não consigo jogar no 50 mais, né? Que ainda eu vou chegar lá, se Deus quiser, Vai. para poder também brincar e poder ser campeão dos 50 mais. Renato, eu tava brincando com você pelo seguinte, na tua época de ouro de Sevilha, que foram quantos anos de Sevilha? 7. 7 anos de Sevilha. Eu tava na ESPN e eu não fazia o Barcelona e o Real Madrid. Eu fazia o Atlético, fazia o Atlético e o Atlético Bilbao, né? O Sevilha, fazia os outros jogos do espanhol. Como também não fazia... Eu não fazia os grandes jogos. Eu brincava lá que o Ale Oliveira sempre presente nos piores eventos. Porque o pessoal fica de olho no Barcelona, no Real Madrid. Os caras brincavam que eu era reserva do PVC, mas eu fazia muito jogo do Sevilha e gostava muito de fazer. Porque você pegou ali uma geração boa de bola e muito vitoriosa, né, cara? Aquela experiência deve ter sido... E você jogou... Eu falo que você é o jogador Kama Sutra, atua em várias posições. Você jogou porque você nasceu segundo volante? Você nasceu o quê? Não, eu nasci, para começar, minha posição foi de goleiro. Ah, não, isso aí não. Goleiro. Não. Ninguém acredita, mas de goleiro. Por causa do meu pai. Meu pai, eu ia ver ele... Meu pai é baixo também, né? Meu pai não é alto. E ele jogou na cidade, né? Lá em Santa Mercedes, que é na região de Presidente Prudente. Finalzinho de São Paulo com Mato Grosso do Sul. Região de Dracena, Andradina. Pô, conheço ali muito, cara, que eu jogava futsal. Futsal tinha Dracena. Isso, Dracena. Presidente Prudente tinha muito jogos abertos do interior, tinha muito, sediava a Copa São Paulo, viajei muito pra lá. Isso. Calor, lá é bastante. E eu sou daquela região, e aí lá meu pai jogava no gol. Meu pai é aposentado da Polícia Civil. Mas no amador ele jogava? No amador da cidade, isso. Era aquela cidade contra cidades, né? Era Santa Mercedes jogava contra a Dracena, contra o Tupi Paulista, né, isso. Era na região até a Damantina, né? Que eles faziam lá os jogos. E meu pai começou no gol, fui para a experiência de goleiro. Naquela época não tinha os gols móvel que hoje tem, né? Se você pegar hoje no Sub-11, né? Sub-7 aí, os gols são pequenininhos, né? Praticamente de salão. Só que eu ia no gol normal. Eu chegava lá no campo, era o gol, a trave. Que subida, hein? Não, eu olhava assim, eu fiquei um ano, juro pra você, eu fiquei um ano de goleiro. De quantos anos você tinha? Eu tava com 7 para 8. Puta vida. 7 para 8. Aí eu ia no gol, a bola passava alta, você não tem como ir, não tem como reagir, né? Aquele gol grande. Outro ano eu falei, pai, acabou. Parei. Não, parei, não quero ir na linha, não é pra mim, não gosto. Tinha comprado luva, pô, eu ficava vendo o jogo naquela época lá, era Paulo Vitor, Rodolfo Rodrigues. O Rodolfo, cara, pegava aquela Rodolfo, pô, eu adorava, né? Sou santista de coração também. Ó. Já falando pra você, por causa do meu pai também. Mas eu peguei e saí e fui pra meia. Só que eu era muito baixinho, né? Então, meu pai, como ele comandava o time da cidade, jogava com a 10, o uniforme era lavado em casa, então antes de sair eu já pegava o uniforme e guardava. E acho que uma das coisas que me ajudou bastante no futebol foi que eu jogava com o pessoal do 7'5", 7'6". Os mais velhos. Dos mais velhos. Eu era o único mais novinho na turma, né? Hoje até o meu cunhado, né? Ele jogou comigo lá atrás também, no comecinho, lá em Santa Mercedes. Então, aí eu fui pra meia. Jogando de meia. Mas mesmo nos grandão? Mesmo nos grandão. Jogava de meia, aí... Só que na minha cidade não disputava campeonatos, né? Você não tinha como jogar contra um São Paulo, um Corinthians, né? Um Palmeiras, você não conseguia fazer esses campeonatos. Era só entre cidades contra cidades. Aí até que meu pai pegou e falou, olha, eu vou levar, né, você para Dracena, porque lá já disputa, né? Fazia o regionalzinho ali até a Damantina e depois disputava com o Presidente Prudente. Aí quem era o campeão fazia a final do estado, né? Ó, que legal. Aí eu passei a treinar no Dracena, a gente começou a ganhar, né, na região, aí disputava com o Prudente, ganhava de Prudente, fazia o estadual, né, que era a final
do estado. E nesse meio termo tinha o Adriano, não sei se você lembra do São Paulo, meia, Sim, o Adriano claro. era de Dracena, né? E o Adriano, acho que ele é 7'5", se eu não me engano, acho que ele é quase 7'5" ou 7'4". E o Adriano já tinha passado pelo Guarani. E tinha um diretor no Guarani que ele mapeava muita região de Dracena. Então, quando eu fui para lá, ele até falou pro meu pai, eu tava com 11 anos. Aí meu pai não deixou ir na época, porque meu pai falou assim, não, tá muito novo, né? Hoje 11 anos é velho, né? 11 anos, então o cara tá hoje o cara tá aposentando já. aposentando. Só que naquela época meu pai falou assim, não, muito novo, eu nunca tinha saído da cidade pequena, né? Tava junto com meus pais. Falou, não, deixa ele ficar mais velho, eu levo ele para fazer um teste. Aí eu tenho 14 anos, aí venho aqui para Campinas, continuo jogando ali no Dracena, venho para Campinas, deu uma greve geral assim no estado dos professores, meu pai ligou pro Guarani e falou, olha, posso levar o menino agora? Tá tendo greve para não perder aula? Não, pode. Fiquei uma semana aqui em Campinas, treinei uma terça e uma quinta, na época era infantil, eu era sub-15, aí o treinador me viu jogar e falou assim, não, eu quero você num jogo, né? Só joguei contra, vem pra cá num jogo que eu quero você junto com os meninos pra jogar. Por coincidência, a gente jogou contra a seleção de Valinhos, já naquela época, ganhamos de 10-0, aí veio eu e um outro atacante. Pô, 10-0, e mesmo assim os caras te botaram de secretário do esporte. 10-0, 10-0. Você dizendo, olha, você pegou o lugar de Vampeta? Só um pouquinho. Ganhamos de 10-0, eu fiz 6 gols naquele jogo. Ah, realmente o Valinhos tá com uma dívida com você. É muito grande. Aí eu passo nesse teste, né? Isso em 93, 94 me apresento aqui no Guarani. Você vê que esse teste também, se o cara não passa. Como é que foi o teste? Eu fiz 6 gols. O cara fala assim, opa, acho que de repente. Pode ser que. Mas eu vim como meia. Tá? Eu vim como meia. O infantil como meia. Eu peguei seleção sub-17 como meia, como meia esquerda. Na época até agradecer o Toninho Barroso, né, que foi treinador meu aí da seleção, que me convocou a primeira vez para a seleção. E aí você ficou sozinho aqui em Campinas, morava debaixo do estádio? Debaixo do estádio, debaixo do estádio. Na verdade, assim, eu fiquei 2 semanas aí, o outro menino que veio, né, de Dracena, que ele é um ano mais novo que eu, que é 80, a gente ficou 2 semanas aqui e voltamos para casa, chorando as 2 semanas. Porque não é fácil não, né? Não é fácil, você vem... Aí eu voltei para casa, minha mãe falou, poxa, mas não é o que você quer, você não quer ser jogador de futebol, você tem que aguentar, você tem que segurar. Meu pai até ligou aqui no Guarani, que a gente saiu, nós saímos numa sexta-feira, pegamos o ônibus, baixamos lá, falei, pai, vem me buscar, ele aonde? Eu tô aqui em Dracena. Como assim? Mas nem avisou o Guarani? Nem avisei. Aí meu pai ligou no Guarani e falou, não, o menino tá voltando aí na segunda-feira, tá, porque vocês vão, ele não vai estar aí. Aí a gente voltou, começamos aquele processo. O pai e a mãe já não aguentavam mais também, falou, meu amigo, vai. Mentira, mas esse apoio deve ter sido fundamental. Foi fundamental para eu continuar. Aí eles liberavam uma vez por mês, né, o Guarani, mas aquela era assim, saía na sexta, chegava no sábado em casa, eu ficava o sábado, o domingo à noite eu já voltava para treinar na segunda, aqui. Dá mais ou menos de ônibus umas 9h30, 10 horas de ônibus. E a condição, eu sempre tenho como referência, porque não sai da minha cabeça, eu fui visitar o Alex Cabeças, lá no CT de Cotia, quando ele tava com 20 lá. Ah, tá. Não sei se você já foi lá. Não, ainda não. É um hotel 5 estrelas, que os meninos reclamam. A condição que você tinha aqui era uma condição bem diferente, né? Diferente. Muito diferente, né? Muito. E ainda, que nem a gente, assim, é o que a gente fala, teve o sacrifício, né? Deixar pai, mãe, os amigos, né? Que você gostava de fazer. E outra, era debaixo da arquibancada, né? Hoje eu acho que melhorou o alojamento lá. Eu ainda não fui ver, mas já fiquei sabendo que tá melhor. Pô, também estiveram debaixo da arquibancada até hoje. Mas aquela época lá era assim, era bem complicado. Existia os batizados, né, do pessoal lá, quando chegava. Trote, os trotezinhos. Eu acho que, assim, hoje em dia a molecada tem tudo, assim, de mão beijada. Tem tudo pra, assim, acho que, se pegar firme, né, eu acho que consegue realizar o sonho. Naquela época, assim, a gente tinha que matar um leão por dia mesmo para... que ali, né? A nossa... Vou falar que eu sou 7'3", né? Eu sou mais velho. Mas nossa diversão, o nosso lazer, a nossa brincadeira, era tudo futebol, né? Futebol. Hoje em dia tem um montão de coisa aí que o pessoal muitas vezes prefere, né? Mas quando a gente tava no horário livre, jogava bola. Cara, né? Nós fizemos uma vez lá debaixo da arquibancada, cara, com o chinelo, nós fizemos um golzinho. E brincando, rachinha 2 contra 2 com bolinha de tênis. Tudo era futebol. E assim,
era meio pegado porque perdia, saía. E tinha que ficar esperando. Aí você ia dar, tipo, mais uns 4, 5, 10, uns 15 minutos, 20 minutos esperando. Então ninguém queria perder. Cara, saía uns racha lá que... Tudo é muito diferente. Pô, na arquibancada é o seguinte, se pegava uma época de frio, sempre tem um furo em algum vidro que entrava aquele vento que você morria congelado. No calor você morria. Eu dei sorte de pegar, lá eram beliches, né? As beliches eram feitas de tijolinho, né? Não era de madeira, então eram todas de tijolinho. Eu tive a sorte de pegar embaixo. Então, assim, quando era frio, pô, botava a gente tinha o cobertor, né? Eu levava de casa, e um lençol que sobrava, eu colocava ele na cama assim e fazia que nem uma cortina, e botava embaixo também. Então, amenizava um pouquinho. Cara, que loucura. Eu amenizava um pouquinho, mas era difícil. Às vezes tinha que dormir de blusa, cara. Não dava pra, assim, só pegar o coberta lá, que é frio, né? Você pega debaixo da arquibancada, a arquibancada é alta, você não tem teto, você não consegue... E nas beliches eram 6 quartos com 4 beliches, né? Uma aqui, uma de frente e outra de frente. Então ali era um quarto, então normalmente era pela idade. Então ficava no nosso quarto só os infantis, aí no juvenil do outro lado, juniores do outro, cara, era... E eu não pensa você que você escolheu o que você ia comer também. Não. E fora o banho, né? Se você chegasse lá, o cara do Júnior chegou, opa, tem que esperar. Tem que esperar. Puta que... Mas você subiu logo? Eu subi logo. Eu peguei a seleção 94, final de 94, 95 eu praticamente pulei os juniores. Eu já fui direto para o juvenil, desculpa. Fui direto para os juniores. Aí joguei os juniores, 96 fiz meu primeiro jogo com 16 anos. 16 anos, cara. Guarani e São Paulo no Brinco. Cara, a gente acabou perdendo de 1-0. Que hoje o pessoal, 16 anos, o pessoal é até mais comum, né, jogar, né? A gente vê uns caras... Naquela época, pra você, era loucura, velho. Porque o cara subia, às vezes o cara subia com 21, era emprestado, né? Eu joguei 4 Taças São Paulo. No Guarani. O pessoal às vezes fala, poxa, mas 4, eu joguei 4 Taças São Paulo lá. Muito precoce, né, cara? Descia pra jogar, e eu adorava. Não, e começou com 16, 15 anos 16, jogando. Isso, fui até 19, na última que eu poderia jogar já não fui tanto, mas o pessoal falava, Renato, a taça, eu falei, não, vou jogar a taça, quero jogar. Cara, eu adorava jogar a taça. Não, e a taça, que mudou muito agora, né? Uma taça era a Copa do Mundo. Era ali, nossa. Hoje em dia existem outros campeonatos da categoria, enfim. Isso, tem brasileiro, o pessoal... Copa do Brasil, tem um montão de coisa. Fez bastante. Mas era o vestibular de vocês, era o vestibular. Né? Aí você subiu, aí já saiu do alojamento ou ainda não? Então, lá o profissional ainda tinha também debaixo da arquibancada, que ali eu ficava com... Eram 48 atletas, né, no total. Que 1/4 era só para teste. Os outros tinham as categorias. Aí, no profissional, já era também debaixo da arquibancada, só que eram em 2. Né? Aí você já tinha caminha aqui, uma outra caminha aqui, aí consegui pegar na época um frigobar, já deixava as coisinhas lá dentro. Aí já era hotel. Aí já tava... Só que tinha a parte da arquibancada também. Assim, era mais confortável, porque aí já era cama, né? Era uma cama de um lado, cama do outro. Isso já com o quê? 18 anos? Tava já com 17 para 18. Nossa, eu já consegui já mudar o alojamento, né? Que eu já tava treinando mais com o profissional. Você falar isso com 18 anos, meu. 18 anos hoje, numa base de um time de verdade, assim, né? Como o caso do Guarani, do caso da Ponte, o cara já tá numa casa que tem piscina, que tem o caramba. Hoje mudou muito, né? Hoje a molecada já pensa muito mais em carro, já vou comprar meu carro, já preciso comprar o carro. Tá, mas eu quero saber quando você saiu de lá, debaixo dessa arquibancada. Então, da arquibancada, 98 eu já saio. Aí eu jogo uma Taça São Paulo, para voltar do lado do segundo volante, para ver como que eu me tornei. Eu jogo uma Taça São Paulo em 97, vem o Dimas, que é um menino do Rio Claro, contratado para jogar no profissional, mas na época o Betuzini falou, olha, o menino tem que jogar a Taça São Paulo. Aí seu Júlio Pisa, que era nosso treinador, gostava muito de mim e gostava do Josivaldo, que era o outro meia. Nós dois éramos o meia do time, né? Que ele ia começar a taça. Aí, o seu Júlio não queria tirar nem eu e nem o Josi, ele veio para mim e falou, Renato, você não faz um segundo volante? Ali junto com o Marcelo, tal. O Marcelo era um jogador mais de pegada, tal, que marcava bem. E falou, você faz ali do lado dele, tal, você tem chegada. Eu falei, seu Júlio, faço. Falei,
Falei, a única coisa agora eu vou ter que me adaptar um pouco na marcação, porque antes me marcavam, teoricamente segundo volante eu vou marcar. E eu acho que assim me ajudou bastante também, porque na parte da marcação eu mais encurtava também, né? Eu não era muito assim de dar carrinho, né? Dar muita chegada, muita trombada. Então, como eu era meia, eu pensava, eu falei, pô, vou marcar um meia. Então eu sei que o meia pensa antes. O Ó, meia sempre já pensa antes que a jogada venha, ele já está pensando no que vai fazer. Então eu tentava antecipar essas jogadas. E aí, como meia, como segundo volante na Taça São Paulo, a gente jogou, nós perdemos uma semifinal para o Corinthians no Canindé. O Deco estava jogando ainda, o Gil começando, o Gil acabou fazendo um gol, né? Entrou no segundo tempo, mas era molecão também de tudo. A gente acaba perdendo esse jogo, e aí o seu Júlio chega no seu Beto e fala: olha, nós já temos volante. Eu fiz acho que 5 gols na Taça São Paulo como segundo volante. putz. Como segundo volante. Porque também aí quem te marcava era um meia, né? Era um meia. E eu tinha chegada, né? Eu tinha É. aquele fator surpresa, talvez, que os meias marcados, o cara não me acompanhava. Então eu tinha facilidade de ir pro ataque e voltar. Você teve que fazer um Como meia, né? sacrifício defensivo, mas tinha uma Mas vantagem tinha ofensiva. vantagem ofensiva, que chegava como um homem surpresa, né? E aí nessa Taça São Paulo eu fiz Você aí vê que foi uma um momento coisinha de que segundo acontece na tua vida, né? Que que muda, muda, né? que acabou Que é o mudando. Dimas. Obrigado, Dimas. É o Dimas. Obrigado, Dimas, agradecer você, mas aí assim muda, né, essa característica. E aí no Guarani, 98 eu já passo como profissional, 97 até no Paulista, né, o seu Júlio vai e fala, olha, os meninos podem colocar seu Beto, mas ele acaba contratando o Galo e o Carlinhos, né, que o Galo estava jogando um ano antes na Portuguesa, junto com o Carlinhos, que eles acabam perdendo o Brasileiro no final para o Grêmio, eu acho que Isso, no finalzinho do Denner, né? do jogo. Acho que foi lá no Olímpico que o Ailton ainda faz o gol, e aí vão os dois para lá, só que o Muricy, que acaba indo treinar o Guarani, o Muricy acaba colocando eu, o Galo e o Carlinhos para jogar. O Muricy me colocava para jogar. E assim, mas eu tinha facilidade também como meia, né, por ter jogado, porque não era uma coisa nova para mim. Então, às vezes eu, como atuava como meia, já ficava assim, não era muito de ficar de costa. Eu preferia ficar sempre mais olhando o jogo de lado, você ter a visão mais do campo, né? Não sou um jogador muito de costa, que se para cá. Então aí eu comecei a fazer esse segundo volante. Em 99 a gente fez um campeonato muito bom pelo Guarani. Aí a gente já jogava no 3-5-2, aí eu tinha muita liberdade também. Aí foi onde eu chegava, fiz gols, né? Então acho que ali me ajudou também a ter esse estilo de jogo. E aí quando eu vou para o Santos é como segundo volante. Não vou como meia, não. No Sevilha, que você falou, no Sevilha, Não, Sevilha. Sevilha atuei como segundo atacante. A gente vai chegar no Sevilha, mas no Sevilha, meu, você Mas- jogava pra lá, pra cá, jogava pra todo lado, né, cara? Impressionante. Mas aí o Santos, quando você vai o profissional do Guarani, evidentemente, já deu uma clareada boa, mas quando você vai pro Santos, fala, porra, agora dei certo, agora eu tô boneco. Era um dos clubes que eu queria, né? Por ser santista, Isso né? que eu ia falar. Desde pequenininho, eu falo isso quando eu chego no Santos lá, né? Vou eu e o Pitarelli, na verdade, né? O Pitarelli também vai. Eu vou na troca com o Gustavo Neri, que o Gustavo estava emprestado no Paulista, né? Lateral Lateral, esquerdo. Aí eu vou nessa troca com ele. E aí eu chego e falo, olha, eu realizei os 2 sonhos aqui, o do meu pai, né, que ele é santista, e o meu também por ser Que santista. deixa a história mais bonita, né? Aí começamos, eu cheguei numa época que tinha Rincon, Valdo, Edmundo, Dodô, Carlos Germano, Eles Márcio contrataram Santos, uns caras mais consagrados, mais né? consagrado. É. Porque ficava na fila, né? 95 bateu na trave, né, naquele campeonato lá contra o Botafogo, e o Santos vinha, né, buscando sair dessa fila, então o Marcelo, foi o Marcelo Teixeira que me levou, então fez um esforço grande e no papel o time Não, era muito bom, era um time caro, inclusive, era né? caro, era muito caro, e a gente não conseguia classificar entre os 8. Que naquela época era turno único, né? Eram acho que 25 ou 26 times e era tiro único, a gente ficava em 14º, 15º. Caralho. Mas você quando Não. você tem esse impacto aí de pegar esses ferão assim, você tratou com tranquilidade ou você ficou um pouco intimidado? Ah, assim, no começo quando você chega, né, que você vê, eu vi muito, na verdade eu até joguei em 99 contra o Rincon, que ele estava no Corinthians, né, que ele até sai campeão brasileiro. É claro que você
você chega, você olha uma admiração. Eu agradeço muito ao Rincon, ao Valdo, também que me ajudou muito, principalmente na posição ali, Monstro. né, de meio campo. Mas o grupo me acolheu. Claro, você tem uma imagem do pessoal que você vê Márcio Santos, seleção, Carlos Germano tinha ido para a seleção, né, o time que estava jogando, eu entrando, estava com 21 anos, né, moleque. E é claro, assim, você tem uma admiração grande, mas procurei tirar bastante, ter experiência deles, né? O Valdo, poxa, que eu falo assim, o Valdo, cara, me ajudou muito naquela época lá, de chegar, um clube novo, o treinador novo também, né, com outra filosofia, a responsabilidade grande, como eu falei, você chegar num clube que, pô, tá bastante tempo ali sem ganhar, É tem uma a pressão, né? cobrança, uma pressão, mas assim, eu acho que o destino foi caminhando bem, apesar que assim, no começo eu achei que eu falei, poxa, com esse time aqui a gente chega, né? Você fala, pelo menos classificar, né? Você fala assim, poxa, será que vai ser campeão? Não vai. Mas no papel tinha elenco para chegar. É que não deu, não dava aquela Não deu liga, liga, né? E você o que não você tinha que ia. fazer era correr pra eles, né, Era também. correr, era o que eu fazia, que eu fazia bem. Até hoje eu corro, eu até brinco aqui e falo, pessoal, minha vida eu passei inteira correndo, cara, eu vou correr, não sei, não adianta, não tem como. E fica, né, fica aquela coisa nossa, assim, eu lá corri, batalhei bastante também, né, principalmente no primeiro ano de 2000, né, que eu cheguei, era no meio do ano, aí peguei esses 6 meses aí de brasileiro e que a gente não chegou, né, houve muita cobrança, aí muda para 2001, muda as várias caras ali também, sai aí em 2001 também, acho que você vai lembrar do gol do Ricardinho, né, Porra! os 10 segundos lá faltando para terminar o Paulista, ali a gente ganha um bicho de campeão. Aquele É? jogo, o Marcelo tinha falado, era semifinal, no outro lado era Botafogo de Ribeirão ou Ponte Preta, com todo respeito, o Geninho chegou lá e falou, olha gente, quem sair daqui vai ser campeão, com todo respeito aos dois lá, mas Normal, é né? difícil, não vai aguentar, não vão segurar, então o Marcelo tinha dado o bicho de campeão no Caramba. jogo do Corinthians. E a gente termina levando aquele gol, eu faço o gol, o primeiro gol de cabeça sou eu que faço, o Marcelinho empata, e o empate era nosso, a gente no primeiro jogo tinha empatado, né, tinha melhor campanha, jogava por 2 resultados iguais. Aí vai aquele fatídico lance lá. Quem tava nesse jogo, que participou desse lance, foi o Andrezinho, que é pai O Andrezinho, pai do Cauã, né? Cauã tem do 2 Cauã. milhões, 8 milhões de... O Do Andrezinho. Cauê. Do Cauê Basílio. Cauê. O Andrezinho, ele teve comigo na seleção sub-17. Ele Caraca. pelo Corinthians e eu pelo Guarani. O Andrezinho é um exemplo de que era um menino absurdamente talentoso, que tinha pouco espaço, que não conseguia jogar. E não tinha Ucrânia, não tinha China, não tinha Arábia, Ainda né? não tinha. É. Esses mercados ainda não estavam assim. E ele na base como tá do hoje. Corinthians era muito comemorado, né? Seleção. Pegou a seleção. Mas não conseguia jogar no profissional, porque era, porra, só, né? Só tinha. Esse é um exemplo. Só tinha Copa Criança. Bom, mas é o que o pessoal lembra e sempre é 2002, aí eu acho que os caras falam assim, ó, não tem, gastamos um dinheiro aí, agora vamos ver o que que vai dar. Foi meio assim, o Leão era difícil, hein? É um pouco assim, porque em 2001 vem Marcelinho, Carioca, Kleber, vem o Valber, que passou pelo São Paulo, Cara, lembro. Viola. Houve também uma reformulação com o pessoal de nome, em 2001 também. E aí a gente não chega de novo no Brasileiro, a gente fica ali no meio da tabela, não briga nem para cair também, mas fica no meio da tabela, não O famoso classifica. gastaram que não tinha. 2002 sai praticamente todos ali, né? O Rincon saiu, toda a base ficou fora. E a gente vai para o Rio São Paulo nós vamos com o Celso Roth para o Rio São Paulo. Olha. E o Rio São Paulo a gente acaba também não classificando. Pô. Saímos assim na primeira fase e daí da primeira fase até começar o Brasileiro, naquela época deu acho que uns 25 dias, né, mais ou menos, que a gente ia ter sem jogo, né, porque a gente não tinha classificado para outra fase. E o Celso Roth não renova, né, não sei se pediu muito pro Marcelo e tal, e o Leão tem 2001 que ele sai, né, da Copa das Confederações, que ele é mandado embora, chega 2002, acho que recebe o convite do Marcelo, ele aceita, aí nesse meio termo ele contrata o Maurinho, que vem da 2ª divisão, que era o lateral, né, que ele foi campeão da 2ª divisão, ele contrata o Bernardi, que era um zagueiro do União São João de Araras, ele contrata o Valdir, um volante, e aí os mais conhecidos, acho que você vai saber, o Alberto, centroavante que veio do Palmeiras, e o Fabiano, que era um ponta direita do Internacional, moreninho, forte. Sei.
fazia gol também. Você pediu e o Inimigos da Balança tá de volta, a maior resenha da história do YouTube. E eu tenho uma dica muito importante para você que tem mais de 18 anos, sempre com responsabilidade. Experimenta a Multibet, o site de apostas que tem as melhores odds e as melhores promoções. Vem para a Multibet você também aqui. A resenha é garantida. Esses eram os dois. Olha as contratações perto Isso, perto do que foi 2000, 2001. É. Então essas foram as contratações. E a gente vai no dia a dia ali, numa pré-temporada, né, o Leão fazendo. E aí ele chega num determinado momento e fala, olha, eu vou marcar um amistoso com o Corinthians. Aí todo mundo pegou todo mundo de surpresa, porque ali em Santos perde o campeonato, mas não perde pro Corinthians. Então, cara, aí nessa cara, Corinthians. Ele falou, Corinthians, vou marcar aqui na Vila, tal, pra ver como é que vocês estão. A gente pensa, né, pô, Vai com o Barcelona, mas não vai com o Corinthians, pô, ainda mais a situação, né? Aí, tudo bem, marcaram. Eu lembro que naquele jogo, né, antes de começar o jogo, o Leão saiu, né, tinha o time que ia entrar. Aí nós falamos, professor, a gente quer 5 minutos aqui. Ele, tá bom, então eu vou pro ônibus e aguardo vocês lá. Aí tava eu, o Paulo Almeida, o Fábio Costa, o Léo, o pessoal que era mais velho, que já tava de 2001, né, já vinha das campanhas ali no ano anterior. Nós falamos, olha, esse jogo aqui, ele falou, não é um amistoso não. Para nós, ele falou, é um jogo que se a gente perder, pode ter certeza que amanhã o Marcelo vai contratar 4 ou 5 de novo aí, eles vão jogar. Ele falou, nós não vamos ter oportunidade. É um divisor de águas. Ele falou, nós não vamos ter oportunidade. A oportunidade que a gente está tendo aqui é única. Então não é jogo amistoso. É um jogo que nós temos que entrar. Às vezes às vezes o Leão, até na experi dele, falou assim, eu vou mostrar para quem manda que assim não dá. Assim, assim não dá. Teste. Vai lá, olha, vamos ver como é que tá. A gente vai passar vergonha. A gente vai para esse jogo. Rapaz, não era jogo amistoso para nós, não. Nós entramos dando a vida. Damos a vida, aí a gente ganha de 3-1. Eu faço até o último gol, né, de falta. O Diego dá uma rabiscada lá, o pessoal fica bravo. O Chay chuta a bola nele, o Fábio Luciano bravo também. E aí termina esse 3-1. Cara, ninguém acreditava, né? Torcedor na Vila, então, enlouquecido com a vitória. O Leão fala, olha, eu vou com esse time. Até o seu finado Zito, né? Ele acompanhava muito a gente nos treinos. Tava direto lá, todos os dias lá, ele acompanhava. E ele falava, Leão, você tem certeza? Ele, não, tem. Eu vou com esses meninos aí, me mostraram tal que pode. Então vou, ele falou, você tem certeza mesmo que você vai? Tá certo disso. Porque assim, claro que tem o potencial, mas tinha muita fome, né? Isso. Muito tesão, né, cara? Muito tesão e outra, eu acho assim, foi o Leão, pouca gente, a maioria da imprensa em Santos falava que a gente ia brigar para não cair. Caraca. Falava que ia brigar para não cair. Cusperão. Pelo pouco investimento assim que houve, né? Não trouxe medalhão, não trouxe medalhão, não deu certo. Não deu certo. Falou, imagina com o elenco que tá, essa molecada. Turma. O mais velho, se eu não me engano, naquela época, acho que era o Robert. O Robert tinha 32 anos. Era o tiozinho, né, dali. Que ele tinha passado 95, aí passou 2001 com a gente. E era o cara mais experiente nosso. Aí depois acho que vinha o Alberto, o Fabiano, o Fábio Costa, o Léo, 26 anos, 27 anos. O restante era tudo menino. Cara. Eu com 23. Com você com 23 era experiente. Já 2 anos já era de Santos. 2 anos ali, Paulo Almeida com 20. Aí veio o Rabinho e Diego 18, 17. Elano com 19 para 20 também. Nossa. Era tudo moleque. O Maurinho já um pouco mais velho. Maurinho estava com 24. Acho que era um ano mais velho do que eu, na época. Esse era o time. Eu convivi, eu só tenho lembrança positiva do Leão, que eu peguei a fase do Leão, lá no Esporte Interativo, ele como comentarista, ele inclusive falava assim, pô, Ale, deixa eu te falar, não vai, desse jeito aqui, não vai ninguém no meu enterro. Vou morrer, não vai ninguém no meu enterro, porque, pô, a vida me ensinou a ser duro, o futebol me ensinou a ser duro e tal, ele tava bem mais maleável, tanto que eu fazia brincadeira com ele e tal, e tava numa outra fase. Mas o Leão disse que era casca, né, que era difícil, né, mas talvez ter sido o cara ideal pra essa molecada, Pra molecada, eu acho que foi, porque ele, assim, ele é bem duro, assim,
É aquele assim, ó, se ele falar pra você disciplina, finalização, ele falava, ó, chuta cruzado, chuta cruzado. Se você tentasse chutar no canto do goleiro, ele parava o treino, falava, volta lá. E eu falei pra chutar cruzado, chuta cruzado. Volta lá, chuta cruzado. Ele falou assim, ó, a bola pode passar lá na bandeirinha do escanteio, eu quero que você chuta cruzado. Porque na hora do jogo, a bola cruzada, ele falou, é difícil pro goleiro, e o goleiro vai dar um rebote. E o companheiro vai fazer o gol. E Então de eu quero goleiro, que... né? E de goleiro. Ele não falava que ele era goleiro, assim, ele falava que ele era especialista. Para nós ele falava que era especialista. Então, assim, termos de finalização, cara, era com o Robinho, com o Diego que estavam subindo, vai treinar cabeceio, vai treinar um domínio. Então, assim, era com todos. Trabalhava muito, muito e era assim, aquela disciplina. Mas tinha um momento também de descontração. Ixi, mas aquele grupo era endiabrado. Meu Deus do céu. Talvez acho que ele deu certo por causa disso. Tinha que ter um cara para assim, pra Isso que eu pegar, falo. opa, freio um Acho pouquinho, que o horário aí, também com ele era. horário. Pô, teve um dia lá que eu brincando, né, saí na lousa, e ele falava que 9 horas no campo. Se ele chegasse no campo e tivesse no vestiário, no outro dia era meia hora a menos, né? Aí é para 8h30, seja 8h30 para as 8, até chegar todo mundo, aí depois voltava. E eu brincando um dia, saí, tomei um banho e tal, e ficava na lousa, né? O pessoal notava, tal, naquela época lá, não tinha, você mandar no WhatsApp, né? De falar assim, ó, treina amanhã. A lousa tava lá, tá? E eu falei, tchau, tchau, gente, até amanhã às 10, até amanhã às 10. E saí brincando, até amanhã às 10. Não ouviram e não chegaram 9h30, o treino era às 9. Pô, no outro dia 8h30, cara, todo mundo aí falou, aí o cara falou assim, pô, mas o Renato falou às 10. Eu falei, pô, mas vocês não viram? Eu falei brincando. Caraca. Baixou meia hora. E ele não morava em Santos, ele morava em São Paulo. Ele saía de São Paulo, chegava lá pro treino, voltava para São Paulo. No outro dia ele falava, eu que saio de São Paulo, eu não atraso. Vocês que estão aqui na cidade, vocês vão atrasar? Vai ser meia hora antes. Ele falou, vai ser meia hora antes. E era meia hora antes. Vou te falar, ele pegava, era meia hora antes. Eu fui treinador universitário há muito tempo e tinha um goleiro, acho que você não vai lembrar, porque ele era o quarto goleiro, né? Era o goleiro que era do 20 que completava o Profi. Júlio Taran. Hoje ele é o assessor de jogo. Ele é um cara que... E o pai dele falou assim, eu conheço o Leão. Primeiro dia do Leão é o seguinte, você chega lá mais cedo que todo mundo, sobe no campo, cumprimenta ele, olhando no olho dele, se apresenta e tal. Tem certeza, pai? Tenho certeza. Aí tá o Leão lá com a comissão técnica, não tinha ninguém no campo. O Júlio Taran entra, vai no meio da conversa dos caras, da comissão. Seu Leão, prazer, Júlio Taran, tô à sua disposição. Interrompe a conversa, o Leão dá a mão pra ele, vira pros caras e fala assim, quem é esse cara? É o quarto goleiro, professor. Comigo não trabalha mais. Acabou a carreira do Júlio. Porra, você crê. Mas diz que ele tinha uns negócios de jogar o colete no chão, essas coisas. Fazia isso? Tinha. Era colete no chão, daqui a pouco ele falava, o último que bater a mão na Coca-Cola. Aí, às vezes, ele fez uma vez, acho que ele tava no ombro, né? Tinha as placas, né, no campo assim, aí ele, o último que bater a mão na placa, paga. Aí todo mundo saiu correndo assim, aí daqui a pouco falou, mas vocês saíram correndo? Ah, foi na placa. Eu falei, pô, tá o ombro aqui, ó, bota o ombro no uniforme, era a mão no ombro. Cara, mas ele fazia. De vez em quando tava aqui assim, ele, o último que ficar em pé, tu paga. Aí você, pá, tinha que toda hora, bolinha de borracha, ele trabalhou muito, bolinha de borracha. Caraca, no profissional isso é mais raro, né, cara? No profissional. Deve ter sido a única vez que você teve esse contato, porque depois do profissional... Naquela época de treinador, ele foi assim... Porque teoricamente o profissional já tá formado, já tá formado, né? já tá formado. É o que eu falo hoje. Hoje o menino tem que subir pro profissional sabendo o cabeceio, chutar com a direita, Nem com a sempre esquerda. sabe, né? Mas o movimento, né? É muito assim, às vezes o menino sobe com o braço meio... Sobe com o movimento, né? Faz aquele movimento. Não tem a e às vezes técnica. não tem a técnica, não é treinado, né? Então isso é que às vezes a gente cobra um pouco na base, né? A parte do fundamento, coordenação motora, jeito de correr. Às vezes você vê o menino correndo com os braços meio... Você faz aquela coordenação, vai ajudar no desempenho. Hoje os caras focam muito na parte tática, na parte física, Na parte né? física e às vezes o fundamento que a gente fala que é que é necessário também hoje em dia, assim, o moleque tem que ter, pô, tem que subir, não pode... Mas aí, e os meninos brincavam muito, o Diego, o Robinho. A bolinha de borracha um dia sumiu, né? Quem sumiu? O Leão falou, ó, 1 minuto para ela chegar aqui, senão vai pagar todo mundo. E você não quer nem saber quem escondeu.
Eu vou ali e vou voltar. Se ela não estiver no meio aqui, vai pagar todos. Caralho. Aí ela voltou. Porque, realmente, eu vou Ela te falar, voltou. eu acho que para essa turma tinha que ser o Leão. Tinha. Ele conseguia dar uma segurada, uma freada lá. Ixi, era que nem Fábio Costa. Cara, o Fábio, Louco. louco. Fábio nas finalizações lá, porque ele fazia muito, né? O Leão fazia muita finalização. E fazia muita coisa de rebote, né? Ele tem essa também de. Cara, aí os moleques, quando começavam a fazer gol, cara, tiravam sarro. Pega, Mas, pega! Aí a bolinha vinha no facinho, às vezes vinha aquele rebotezinho, né? Fazia assim, ó, dava aquele rebotezinho só pra vir, né? Cara, ele pulava com os dois pés, o Fábio. Vem pro rebote, vem. Era dele, era dele, era dele. caraca. Mas os moleques, assim, brincavam muito. O grupo sabia, o Robert também era, assim, era meio na dele, mas às vezes brincava também. E outra Tipo, também, puxava, cara, você começava a ganhar, né? Começava a ganhar, e o ambiente E aí o também. ambiente era outro, o ambiente era outro. Mas assim, ó, a gente ficou uma coisa de todo mundo se ajudar em campo. A gente falava, ó, gente, estamos brincando, tal, mas dentro de campo é cada um ajudando o outro, cada um ali, vamos correr pelo outro. E você via isso no campo. Você Pô, via. E a alegria também, você via também, né? Não era assim, a gente sabia da responsabilidade, que estava jogando, pô, precisava sair da fila. Mas você via que a gente jogava mais solto, sabe assim, não tinha aquela pressão toda que às vezes você fica meio amarrado, você fala, cara, não vou fazer isso que eu vou errar. Não, a gente falava, pode fazer. Se errar, a gente vai estar aqui, nós vamos correr. Pode fazer, não tem problema nenhum. pô, e pra E era. você, pro teu pai, deve ter sido uma história muito especial, né? Foi, Jovem, campeão, jogando um foi bom. futebol que encantou, né, cara? É muito. E no primeiro gol, né? Eu faço o primeiro gol, o segundo, na verdade, da primeira final. Meu pai não viu o gol. Não viu. Na época, o pessoal acho que foi da IPTV regional, que foi gravar em casa, aí eles foram gravar, não lembro com quem era, falou, vou gravar lá na sua casa, né? Meu pai chama Pra ver a Manuel, né? reação e tal. Foi gravar em casa, tal, com ele. Pô, colocaram ele na primeira cadeirinha, né? Ele falou que tá assistindo aqui a TV lá, tal. E ele bebia na época, né? E ele querendo beber, ele falou, pô, não vou beber, né? A TV tá me filmando, senão vai falar, pô, Vai o pegar pai do mal. Renato, tal. Aí isso que no final do jogo, a gente ia 1-0, aí ele pegou, levantou e falou, vou no banheiro, tal. Saiu no banheiro, mas saiu pra beber uma. Daqui a pouco, gol, não sei o que, olhou e falou, gol do Santos. Pô, Foi ver, aí ele falou que só viu meu gol no replay. Ele falou assim, nem sabia que era ele que tinha feito. Ele falou, quem que fez? Ele falou, não, o Renato fez o gol, tal, fez o segundo gol. Aí ele pegou e falou, viu o seu gol no replay. Na hora que você fez mesmo, ele não para. caraca. Ele tinha saído, tava meio assim, um pouco nervoso, tal, do Tenso, né, jogo, pô? tenso por causa do jogo. Ele que saiu, foi beber uma pra não beber na frente da câmera. Caraca. Mas ali Mas foi realmente, legal. eu acho que é a história, né? Todo o enredo, né? Você tentando jogar, buscando, não sei o quê, Santista, ser campeão com esse time, com essa geração que muita gente vai lembrar para a vida Vai inteira, né? lembrar, lembra. Eu lembro que assim, é um dos títulos que o pessoal até hoje comenta, né? Hoje Lógico. nós estamos mais com a rede social, que se aproximou muito mais dos torcedores, né? E aí eles falam que em 2002 assim, o pessoal da geração um pouco mais antiga, né? Eles falam que é um título até maior do que o da Libertadores de 2011, Muita gente fala. né? Eles, assim, no contexto do que foi, né? Do que envolveu, né? O tempo do Santos de não ganhar contra quem ganhou, né, o Corinthians. Do jeito que do jeito que ganhou. ganhou. Naquele ano a gente ganhou do Corinthians no amistoso e os dois jogos no Brasileiro e as duas finais. E Nós ganhamos 5 o jogos. amistoso que definiu Que que definiu. vocês que O era. Fábio Luciano disse que eles falaram que não queriam um amistoso. Ah, O é? Fábio conta. O Fábio fala que eles falaram pro Parreira, não vamos fazer, tal. Só temos a perder. Ele falou, pô, não, para o Parreira, não, vamos, porque o Parreira era muito amigo do Leão, ele falou assim, não, vamos fazer o jogo lá, tal. Mas os jogadores, eles não quiseram, assim, tipo, nós vamos fazer, tal, eles não, não queriam ir. Eu tenho uma coisa de vocês, assim, que eu sempre tenho muita curiosidade, assim, que o treino revela às vezes mais do que o jogo, né? Para você conhecer o jogador tecnicamente. Eu imagino que você tenha visto, assim, em treinamento, no dia a dia, coisa do Robinho que É, você ficava assim, diferenciado, caralho. era muito diferenciado. Ele, desde quando chegou lá, era bem Nossa, mirradinho mesmo, bem magrinho. Eu naquela época, eu tava com 70 quilos, era
a camiseta, se você pegar do Bombril lá minha, vinha aqui, a do Robinho era quase manga longa. Verdade. Hoje acho que dava pra fazer umas 3 camisetas de jogo, É. essa nossa antigas, né? Mas assim, a técnica dele era incrível. O Diego também tinha, Também. cara, o Diego, a inteligência daquele menino, parecia que ele tava uns 3 anos já jogando com a gente. E a gente ainda falava pra ele, pô, Diego, você tem 17 anos, não é possível. Você é gato. Você é gato, não é possível. Aí ele ria. Mas, cara, a inteligência É dele, que o Robinho cara. tem negócio da O Robinho magia, né? Da o Robinho plástica. era aquela coisa, o Robinho, se você viesse de primeira nele, você tomava o drible. Ah, dá Não o tinha como. bote. Se você desse um bote ali, cara, você tomava. Levava. Tanto que o Pereira, uma vez lá no Pereira zagueiro, cara, o Pereira vinha, dava o Leão, Pereira, pelo amor de Deus, sem carrinho, sem carrinho. Pereira não aguentava, cara, mas era assim, o Robinho era muito liso, cara, muito liso. Coisa de salão dele, né, que ele tinha aquela coisinha no drible aqui, o drible de corpo, o gingado dele, cara, era diferenciado. E aí foi uma das coisas que a gente viu também, foi em relação da subida dele, em relação ao cabeceio. Não gostava de cabecear, aí foi onde o Leão entrou com cabeceio, final do treino, cabeceio. 2002 ele acho que não fez nenhum gol de cabeça, se você puxar ali, eu fez um. 2003 já fez acho que uns 4 ou 5. Mas é o que eu falo, às vezes o cara não gosta muito, mas você tem que treinar, você tem que fazer o fundamento, né, com a pessoa, e principalmente os jovens que estão subindo, né, a gente assim, tem que lapidar, e o cara, como você falou, você está subindo no profissional, você não tem que trabalhar no profissional. O profissional já é para Tá pronto. para estar pronto ali. E assim, foi uma coisa que os dois, durante o campeonato, mostraram, e até o que eu falo hoje, né, se a gente for puxar lá atrás, o Robinho e o Diego, 2003 já estava, hoje em dia, pelo amor de Deus, acho que nos primeiros jogos já estava vendido. Ah, é. Só que naquela época era o quê? Bom, ganharam o campeonato. Vamos ver se Confirma. se é isso mesmo. A gente vai para 2003, não fizemos um Paulista tão bom, mas nós chegamos na Libertadores. Perdemos pro Boca. E era a Libertadores praticamente quase a primeira de todo mundo ali, né? Tirando o Robert, que já tinha disputado. Aí vem o Fabiano, vem o Nenê, né? Que são contratados também, a base nossa fica, né? Que eu acho que ajudou o Ricardo Oliveira também, sai da Portuguesa, vem com a gente, ajuda Tá encorpado. a gente pra caramba. Então, assim, a gente chega e mostra também que, poxa, ó, não foi o acaso, né? Não foi aquele título esporádico ali, que não vai ganhar mais nada. A gente chega, faz uma Libertadores, claro que briga com um time muito mais experiente, vai para um brasileiro, que aí foi o primeiro brasileiro, né, de pontos corridos, que a gente fica em segundo com o Cruzeiro, que aquele ali foi o Cruzeiro do Luxemburgo, com o Alex, que faz, pô, a gente acabou perdendo na Vila, e nós perdemos na Vila e lá em Minas, nós terminamos 6 pontos atrás deles, mas foi um Cruzeiro assim espetacular, mas o time mostrando que tinha condições, né? Aí 2004 eu saio no meio do ano, o Diego sai no meio do ano, o Paulo Almeida, o Alex sai no meio do ano, e o Léo sai no meio do ano, o Maurinho já tinha saído, o Aí time vai assim foi desmontando. Só que aí o Robinho ainda continua em 2004, o Santos ainda é campeão no final do ano, o Robinho só sai em 2005 para o Real Madrid. Assim, lá atrás você tinha que ter aquela confirmação, será que é? Mas será que vai? Será que é isso mesmo? Será que o moleque vai manter? Só que foi só um ano que... Será que foi aquele ano esporádico? Não, cara, os moleques lá treinando, o Diego, cara, o Diego então 2003, pô, parecia que tava 10 anos já ali. ele tem essa característica. E você no Sevilha, meu, encaixou de um jeito, cara, que você... Eu saí pro Sevilha na Copa América, né, de 2004, que eu assino ali no gol do Adriano. Eu tava naquela Copa América. E o América. Sevilha tem uma característica, né, cara, que ele pode estar jogando a Liga dos Campeões, pode estar jogando a Libertadores, ele vai ser campeão da Liga Europa, né? Sevilha, você tem duas? Tenho duas. Caraca, Tenho duas ali. eles têm, eu acho que 7, né, por aí? Tem 7, foram 7. Sempre ganha. Toda vez que chegou na final, ganhou. Eu até fazia muito dos jogos internacionais lá, fiz muito jogo de Sevilha. Eu acho que o Sevilha ele queria ficar em terceiro na Liga, na Liga dos Campeões. Para descer para a Liga Europa. Mas assim, foi uma época boa. Tá louco. Né? Eu saio ali em 2004 para 2005, né? Eu chego, tá o Daniel Alves e o Júlio, né? O Júlio Batista. O Júlio Batista tá até comigo na Copa América, né? E ali eu brinco até com o Ricardo Oliveira também,
Que eu falo, Ricardo, porque o Ricardo tava já no Valência, né? O Ricardo tinha saído, só que ele tava do Valência com rumores para ir pro Betis. E o Betis é o rival nosso lá em Sevilha. E aí eu brinco com ele, falo, pô, você vai pro Betis, pô? Aí ele, por quê? Eu falei, não, pô, vai querer jogar contra, pô? Pô, tamo junto aqui no Santos, pô, agora a seleção, você Vai virar vem contra, inimigo. pô, você vai ficar contra? Ele ria. Ele, é sério? Eu falei, não sei, mas eu tinha assinado já o pré-contrato na seleção, Vai tá tudo né, já certo. tava tudo certo. Aí eu me apresento lá, e era um time assim, eu sempre perguntava pro Júlio, o Júlio falava assim, Renato, pô, a cidade é boa, é muito boa, você vai ver, você vai adorar. Não é de praia, mas é igual São Paulo, né? São Paulo de Santos, você vai ali, tá a 50 quilômetros, você tem praia e tal, então Sevilha tá assim, tá a 50 quilômetros da praia, se você quiser ir pra praia, vai ter. Só que é muito acolhedor, o pessoal gosta muito de brasileiro por Ah, que causa bom. da Copa de 82, né? O pessoal pô, ali que foi na Espanha, eles adoram brasileiro, então, eles viram de perto. Aí ele falou assim: a única coisa que nós temos que fazer lá é ficar na frente do Betis. Ele falou assim: ó, se a gente terminar em nono e o Betis em Não décimo, precisa ser pô, a campeão, não precisa temporada, nada. a temporada ficou salva. Nós só não podemos ficar abaixo. Aí eu fui descobrir isso daí, cara. Depois que eu encontrava com o Ricardo falava a mesma coisa pra mim. Ele falava, Renato, Caraca. nós temos que ficar na frente de vocês. Aí eu falei, mas como assim, gente? Não, nós temos que ficar na frente. Eu falei, não, mas não tem um objetivo de falar, pô, vamos chegar pô, pegar a Liga dos Campeões, cara, disputar a UEFA, né, que na antiga era a UEFA, Europa League. Cara, tem que ficar na frente de vocês. Mas terminava jogo ali, sem brincadeira. A gente terminava o jogo, entramos aqui no vestiário, os caras vinham e falavam assim, quanto foi o Betis? Quanto é que foi o Betis? Vê aí quanto foi o Betis. Caraca. Cara, era assim. Não era aquela coisa, pô, ganhamos, tal, legal, cara. Era, os espanhóis, ele tinha mais esse a gente, assim, de fora, eu tava lá, pô, tinha argentino junto, né? Peguei africano, francês, né? Alemão, Já tava era lá. uma seleção Já do era mundo assim. ali. O pessoal não notava muito, mas os espanhóis, cara, entravam e eles. Pô, quanto foi o Betis? Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Pô. Eu até tive uma polêmica um dia lá que eu falei assim: ó, eu prefiro perder os 2 derby que a gente tem aí no campeonato, né? Que são 2 jogos, e ser campeão. Ah, como assim? Não, que perder o derby, você é louco. Eu falei assim: não, não. Eu falei, mas se eu for campeão, eu vou estar na frente de quem? Eu vou estar na frente do Betis, não é? Aqui não importa ficar na frente. Então eu falei, pô, se eu perder, eu falei, lógico, eu não vou perder, gente. Não quero, tô só É porque insinuando. você vinha de título, né? Título brasileiro, Copa das Confederações, que tá Era, acostumado a ganhar, né? e a mentalidade lá foi assim, foi sempre ficar na frente. Né? E aí eu lembro que depois das Copas das Confederações, quando eu chego, o Ricardo Oliveira foi campeão do Rei, ele foi campeão da Copa do Rei, que seria a nossa Copa do Brasil Sim, aqui, né? sim. E aí ele chegou lá e falou, Renato, ó, deixei um pepino pra vocês lá, tal, não sei quanto. Cara, nós chegamos lá, a torcida, porque tem que ganhar a Copa do Rei, que tal, porque o Betis ganhou, não sei quanto, né, aquela coisa toda. A gente perde, nesse mesmo ano, a gente perde pro Cádiz, porque o Cádiz estava na segunda divisão, em casa, no Sevilha, pô, precisando só ganhar. A gente ganhar de 1-0, passava de fase. Nós empatamos 0-0. Nossa, a torcida, meu, foi um dos dias assim que a torcida ficou brava, porque lá era assim, eu quando cheguei, eu também vi uma coisa que eu nunca tinha vivido aqui no Brasil. Assim, a gente teve um jogo lá, 2004, vai, a gente perdeu, aí eu ia buscar meu carro, era perto do estádio, né? Eu saía até andando pra ir, porque o hotel tava perto. Cara, passava na rua ali, o cara falava assim, ó, não passa nada, no outro nós vamos ganhar, e nós vamos ganhar no outro, não passa nada, no outro nós vamos ganhar. Então foi assim, eu olhava até espontava, né? Que eu falei, pô, o cara acho que vai meio que xingar, né? Falava, ó, o cara tá meio mal, tal, não sei, nada. Cara, era sempre incentivando, falando, ó, vamos, que no outro ganha, que no outro ganha. Olha, Assim. Então, assim, foi uma das coisas também que eu gostei, que eu falei assim, pô, é uma outra cultura, é diferente diferente, é. daqui. Eu falei, pô, aqui e tal, os caras. E aí, cara, o Adriano, né, que era o lateral esquerdo, o Adriano já estava com a gente ali, e falou assim: ah, não, mas ainda tem a UEFA, que era a antiga Europa League, a Europa League, né? Ele falou assim: não, ainda tem a Europa League. Nós podemos ganhar a Europa League. Aí todo mundo falou: você é louco, cara, você vai ganhar a Europa League, os torcedores já perdeu pro time da segunda divisão, como vai ganhar a Europa League? E nessa Europa League, cara, a gente conseguiu assim, foi indo, a equipe meio que se Encaixou. encaixou. Aí chegamos numa semifinal contra um Schalke, que era o favorito, era o Schalke, eu acho que o Werder Bremen também, acho que o Diego estava nesse ano no Werder Bremen, também estava muito forte o Werder Bremen, e era o favorito, pô, fomos jogar na Alemanha, empatamos 0-0, até com um jogador a mais, tava o Kurani, tava o Rafinha, tava Era naquela um época, time, era um tipo, como se fosse time. de Liga dos Campeões. Era time bom, era muito bom. Aí a gente vem, o Bordon tava, Bordon zagueiro, e o Bordon tava comigo também na Copa América, lá em 2004. A gente veio pra volta, cara, era
uma quinta-feira, um menino que acaba fazendo gol, que é o Antônio Porta, que faleceu depois, né, de 2 anos, acabou falecendo, um menino muito novo, faz o gol na prorrogação. A gente 0-0, na prorrogação a gente faz 1-0 e vamos para a final. Essa Sevilha, e aí o presidente fala assim, não, os sonhos se cumprem e tal, que vai se cumprir, que na final... Aí no outro lado, quando a gente foi ver, eu falei, pô, passou o Werder Bremen, que o Werder Bremen jogava quando o Middlesbrough na Inglaterra, o Middlesbrough tinha que ganhar de 3 gols de diferença, cara, eles fizeram o gol aos 45 do segundo tempo lá, 3-0. Classificou. Classificou para a final. Aí tava o Fábio Hockenbach e o Doriva. Doriva ainda jogava de volante, eram os 2 brasileiros que estavam no time. Aí vamos fazer essa final lá em Eindhoven e tal, as torcidas eles eram vermelho também, então assim, no estádio estavam os 2 vermelhos, tudo vermelho e branco, o Sevilha é vermelho e branco também, e aí, cara, mas quando a gente ganhamos de 4-0, foi uma das finais cara. assim, eu lembro. Com mais gol, Goleada. só que a gente chega em Sevilha, cara, nossa. Que é carente de título, carente, e aí, naquela briga dos presidentes, né, o presidente do Betis sempre colocou lá que o Betis foi para a Liga dos Campeões primeiro, e na verdade foi, né, o Betis é fato, isso não tem como você falar assim, não foi. Foi o primeiro clube da Andalucia, né, que a gente fala região, que como se fosse a nossa Sudeste, dali, né? Dali só foi disputar a Liga dos Campeões. Aí a gente ganha a Europa League, aí o presidente falou, bom, o primeiro time andaluz a ganhar um título europeu é o Sevilha. Aí ficou aquela briga, mas assim, foi uma das coisas que a gente, cara, o Sevilha parou. Eu nunca vi tanto sevilhista na rua, igual no aeroporto, na caminhada do ônibus, lá que eles têm aqueles ônibus abertos, né, turístico lá, a gente foi naquele ônibus, fomos no estádio, os torcedores tudo lá no estádio, cara, passamos um ano mágico. E aí depois dessa UEFA, a gente joga contra o Barcelona, a Supercopa da Europa. O campeão da Liga dos Campeões, campeão da Liga Europa. com a Liga Europa, que foi o título que o Belletti fez o gol contra o Arsenal, né, o Ronaldinho estava naquele ano que resgatou também o Barcelona, o Ronaldinho chegou ali e resgatou bem o Barcelona, e a gente vai para esse jogo aí, a gente ganha 3-0. Eu faço o primeiro gol, mas assim, foi um jogo também que para nós deu tudo certo. O Barcelona deve ter tido umas 25 finalizações, nós tivemos acho que 4 ou 5 e 3 foram no gol. É aquele jogo que você fala, olha, deu tudo certo. E aí a gente continua. Aí no outro ano a gente repete, nós somos bicampeões também da UEFA, a gente ganha contra o Espanhol. Sevilha League, né? Sevilha League. E assim, é que eu falo às vezes pro Luiz, né, eu converso bastante com o Luiz Fabiano, fiquei mais tempo com ele lá, tanto com o Adriano e com o Daniel. Com o Luiz a gente ficou 6 temporadas e a gente fala assim, ó, que o legal de lá é que você pegou um clube que ele era mediano. Sevilha, assim, ele não, quando a gente chegou, era aquela briga, igual eu falei, era ele com o Betis, não tinha tanta ambição. E a gente nessa construção, né, que a gente ganhou, mudou o patamar. E aí, a partir do momento que muda o patamar, os 7 anos que eu fiquei lá, nós jogamos os 7 anos competições europeias, tanto a Liga Europa como a Liga dos Campeões. Os 7 anos, todos os anos a gente não ficou de fora. Se a gente não entrasse na Liga dos Campeões, a gente entrava na Liga Europa. E se vocês entrassem na Liga dos Campeões, vocês voltavam para a Liga Europa. Voltava para a Liga Europa. Até que a gente até passou, eu até cheguei a jogar umas oitavas, nós chegamos a jogar 2 oitavas lá, acabei perdendo uma pro Fenerbahçe, estava o Fábio, acho que já tinha saído, mas estava o Alex, estava o David, o Lugano, o Zico era treinador, o Zico estava como treinador, histórica o Roberto Carlos estava na lateral, e na outra eu acabei perdendo pro CSKA de Moscou. Ó, Renatão, antes do famigerado 1 contra 1, eu tenho duas questões aqui que o povo deve estar curioso para saber. Primeiro, com relação ao Seedorf, como é que foi essa experiência com o Negão? No Botafogo, o Negão é fera ou não? Fera. Muito profissional, muito. Tanto que uma das brigas dele lá era em relação à comida. A comida. Porque assim, lá na Europa, até no Sevilha também, a gente não tem... Você tem o almoço, a janta e você não tem a ceia. O lanche da tarde você até tem, né? Que nem... Vou pegar pro lado europeu. Lá, o almoço não é meio-dia. Era 2 da tarde, 3 da tarde. Depois você tinha a janta, que era às 9, que praticamente você já ia jantar e depois já ia dormir. E aí ele chega, a gente tem aqui café da manhã, aí você tem o almoço, você tem o lanche da tarde, você tem a janta e você tem a ceia, o lanche da noite. Cara, no lanche da noite no Botafogo,
A nutricionista às vezes deixava um pouquinho, mas ela colocava às vezes um pouco de refrigerante. Ele olhava e ele falava assim: irmão, isso não pode, isso não pode. E ele fala bem português, né? Ele é casado com uma brasileira. Aí tinha, às vezes ela fazia cachorro quente. Pô, mano. Cachorro quente tinha. Nutricionista do Masterchef, cara. E colocava ketchup, mostarda. Aí os moleques às vezes pediam pra ela, assim, é que os moleques choravam, ela deixava. Ela deixava nesses Sachê. sachêzinhos assim, tal. Aí ele vinha pra mim e falava, irmão, isso não pode. Como é que pode, irmão? Negão, Como é que joga? tudo trincado, cara. Ele chegou, ele tava com 36, eu acho, já naquela época, 36 mais ou menos. Ele tinha acho que 4 ou 5 de gordura, cara. Caralho. Tipo o Zé Roberto. Tipo o Zé Roberto. Não tomava. Às vezes a gente saía, vamos fazer a confraternização do time. Ia numa churrascaria lá, tal, fechadinho nós. Aí tava eu, o Marcelo Matos, o Rafael Marques. Aí a gente chegava lá, ô Ciro, o Antônio Carlos, zagueiro. Ô Ciro, toma um negocinho aí. Um vinhozinho, né? Não, irmão, não sei o que. Eu falei assim, você quer um vinho? Falei pra ele, falei assim, ó, você toma um vinho? Porque eu tomei vinho lá no Sevilha, era liberado. Era uma tacinha, né? Mas tava liberado. Eu falei, você não quer um vinho? Pô, a gente abre e toma. Não, obrigado. Tomava o seu suco de abacaxi com hortelã. Cara, vinha e pedia abacaxi com hortelã. Não bebia. Eu não sei se nas férias, mas durante ali que a gente ficou nas competições, nada, zero. O negão fera, né? Zero, fera. Ele é assim, tinha o lado dele bem profissional, ele meio que quis mudar o hino do Botafogo. Porque o do Botafogo, se você for pegar na partezinha que fala assim, não podes perder pra ninguém, Botafogo. Então ele achava que não podes perder pra ninguém, você atrai, né, o perder. Não pode perder. A palavra. Que aí ele falava assim, você vê do outro lado? Ele não falava o nome, né? O Flamengo tem muito assim, a rivalidade maior era o Flamengo, né? Botafogo e Flamengo. Então ele falava assim, olha lá, você vê o outro time lá? Não é assim, vencer. Ele não tem o perder. Não é perder. Então, cara, ele teve assim uma discussão, teve uma discussão o porquê do hino ser até aquela letra. Caraca. Aí você vai no estádio Newton Santos. Hoje acho que já deve ter mudado um pouco. Faz tempo que eu não vou lá, mas aí, tava lá, você tinha foto Jairzinho, Dos ídolos lá. dos ídolos, todo mundo, Newton Santos, né? Pessoal mais antigo lá, né? Aí ele vinha assim, olhava e falava assim, chamava o pessoal do marketing, né? Chamava lá, fazia, Legal, chato. irmão, esse daqui tá jogando? Esse tá jogando aqui no time? Eu não sei, eu não vi ele. Esse aqui, irmão, esse tá jogando? Esse não tá jogando. Aí ele vinha e falava, deixa eu falar uma coisa, irmão. O Milan, sabe o que é o Milan, né? O clube do Milan. O Baresi não tem uma foto do Baresi lá, irmão, porque o Baresi não joga mais. Cara, ele foi uma assim. Aí ele falou, bota umas fotos, tal, do atual, não sei quanto. Aí o marketing foi e colocou umas fotos na parede, né? Não tirou, lógico, nas pilastras, deixou lá, tal, porque é a história também do Botafogo, né? A gente tem uma outra visão dele. Aí ele chegou no vestiário assim, olhou as fotos. Irmão, vem aqui. Chamou o pessoal do marketing. Irmão, olha as fotos. Não tem ninguém rindo, irmão. Irmão, pelo amor, irmão, não tem alegria na foto. E as fotos, os caras pegaram, as fotos tipo você jogando, você dominando uma bola, você tava correndo, você fazendo um exercício. Então, lógico, você não vai fazer exercício dando risada, né? Aí ele falou, irmão, não tem alegria. Olha o vestiário, como tá nessa foto, irmão? Tira. Mandou tirar, tirou. Aí passou acho que uns 2, 3 dias, cara, as fotos assim, aí eram as brincadeiras que às vezes a gente ficava conversando, aí o cara ria e tal, o fotógrafo começou a pegar nas brincadeiras, né? Fazia altinha. Pra trazer a energia. Pra fazer altinha, tal, colocou, tal, trouxe. Aí falou, tira da torcida também, aí colocou a torcida rindo, cara, mas enquanto não colocou, ele... Caraca, em tudo então. Era assim, da atmosfera dele falar que do ambiente. Aí ele pegou lá atrás e ele falava assim, por que a torcida não vem? Porque, Newton Santos, cara, nós pegamos, eu lembro, cara, eu joguei um 7 de setembro contra o Ceará, acho que o Edmilson estava até jogando no Ceará, na época, no finalzinho da carreira dele lá, deu acho que 43 mil, cara, lá no Newton Santos. Foi assim, uma coisa de louco, a torcida foi, acho que nós ganhamos aquele jogo 4-1 ou 4-0, o time jogou bem pra caramba. Aí ele pegava e assim,
ele brigava depois porque dava 8 mil, 10 mil, só que 8 mil, 10 mil parece que não tem ninguém lá dentro, porque é grande, né? Se você pegar o Newton Santos lá, é grande. Então, ele falava, chamava às vezes um torcedor lá, porque o pessoal vinha cobrar, pô, ele falava assim, irmão, mas por que não vem no campo? Ah, aí o cara falava assim, mas Ciro, aqui é diferente. Pô, eu conheço 1000 botafoguense que no final ele vai falar assim, o Botafogo no final, olha lá, não vai chegar, vai perder, vai não sei quanto. Aí ele falou, então, irmão, tem que mudar a mentalidade, tem que vir pro campo e falar assim, não, vai ganhar, vai ganhar. Ó, o outro time lá, aí ele sempre falava assim, né, quando ele ia falar do vizinho, né, ele falava assim, ó, o outro time lá não tem um time bom, mas é a torcida que leva o time. É a torcida que leva o time, você acha que aquele time é melhor que o nosso. Não é melhor que o nosso, é o torcedor que vai. Cara, ele fazia isso, cara. Ele falava assim, é energia, irmão, se a gente vai com essa energia, imagina a energia que nós vem aqui. Ah, o time já vai perder, olha o que a gente entra. Muito negativo, irmão, muito negativo. É muito negativo. Puta que Cara, ele tinha uma mentalidade. Ele ficava muito, era assim, ele no lado psicológico, assim, ele trabalhava bastante. Os meninos, então, assim, às vezes é que ele pegava e falava assim, já tinha, né, na época a gente já tava com celular, com um pouco de rede social, e, cara, acabava treino, a molecada descia, pá, descia, vinha, chegava no vestiário, pá, mexia no telefone, tá, já tomava banho. Aí ele chegava e fazia, falava pro Cidinho, né? O Cidinho era um menino, pô, ele era muito habilidoso, subindo da base, ele vinha e falava, Cidinho, ó, filho, ó, você já sabe chutar bem com a direita, com a esquerda, você de cabeça sabe cabecear muito Os bem. Os fundamentos. fundamentos você é tudo bom, né? Porque termina o treino, você é o primeiro a descer, sai correndo aqui, vem, fica no telefone e tal, e você já sabe tudo, né? Sabe tudo aí esse dia aí pra ele, mas assim, é um cara que ele pegava no pé mesmo pra Então foi uma experiência melhorar, bacana, né? Foi mas muito, muito profissional, muito assim, muito E a outra centrado coisa é naquele- da tua experiência como secretário de esportes, ô, Renato. Como é que tá hoje na sendo? pasta. Assim, para mim tá um desafio bom, é diferente, né, um pouco do lado privado nosso, né, às vezes assim, você quer fazer uma coisa em relação ao tempo, demora um pouquinho mais, Burocracia. a burocracia é grande, então assim, às vezes a gente tem que falar pro pessoal, falar, ó, calma, a gente vai fazer com o tempo e tal, não é uma coisa tão rápida, né, mas está sendo assim uma coisa legal porque não abrange só o futebol, né, às vezes o pessoal, né, quando eu aceitei o convite do Franklin, né, atual prefeito, o pessoal às vezes tinha aquela imagem, o Renato vai focar muito no futebol, porque vem do futebol, tive 23 anos, né, joguei como profissional, mas eu sei o que é o esporte na vida das pessoas, né, eu falo com o pessoal, falo assim, olha, eu lá atrás de pequeno, eu joguei muita bola, assim, era vidrado mesmo em jogar em futebol, mas pela escola eu fiz atletismo, eu fiz salto em distância, salto em altura, joguei tênis de mesa pela escola, joguei xadrez pela escola, Caramba. joguei vôlei pela escola, joguei salão pela escola, sei o que é o basquete, sei um pouco do handebol. Então, assim, o que eu sei é o que é o esporte na vida da pessoa. O que eu falo assim, independente do futebol, hoje, é lógico, o Brasil, você vê pelo lado do futebol, pelo lado até mais financeiro, que o pai investe muito na criança, né? Hoje que eu falo ainda também que às vezes o menino perde até um pouco da infância, porque o pai às vezes cobra muito hoje em dia, do menino de 8 anos, tem que jogar, tem que não sei quanto, priva às vezes um pouquinho dele de brincar. Quer salvar a família. Quer salvar a família, porque o futebol, né, a gente vê muito, só que você um pouquinho mais velho do que eu, mas você tem a experiência de que não são todos os jogadores que chegam assim a A ter minoria. uma condição financeira, né, que a gente pega aí, vamos pegar os três maiores hoje, né, que é Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo. Tem que ralar muito e é muito. Quantos saem ganhando isso? Então, Fala que é assim, o vestibular mais difícil que tem, né? é muito difícil. Então, assim, os pais colocam e eu falo, praticar o esporte, né? Não que seja só o futebol, mas o basquete, o handebol, o menino que às vezes tem na bocha. Aqui a bocha é muito grande, é muito forte aqui em Aí, ó. Valinhos. Então, assim, o pessoal até que eu fui num campeonato de salário, Renato, tem que resgatar, tem que mostrar para os garotos, às vezes eles não entendem, e assim, e tá envelhecendo um pouco, e às vezes não tem as gerações que o cara falou assim, ó, não vai dar continuidade. Então, assim, a gente tá tendo um carinho muito grande com os outros esportes, né, de fazer esse fomento e dar oportunidade, né, para quem assim não tem condições de estar indo num clube, né, de estar pagando mensalidade, a gente levar para o município aqui de Valinhos, né, o esporte fazer com que ele tenha saúde, que a gente sabe. Você ter saúde, você não vai para o hospital, você já diminui, né? Esporte você tem a disciplina, você aprende, né? Tem a socialização.
Então, assim, tá sendo um desafio grande, tá sendo bom, e eu vou procurar fazer o melhor. Assim, como eu fui na minha carreira dentro de campo, vou procurar fazê-la aqui como E secretário. já deu certo. Ó, o pessoal entender o tamanho do Renato, a gente tem a obrigação de fazer esse 1 contra 1 para o cara ter se situar, que a gente fala, ok? Eu sei que é deselegante, mas para o cara se situar. Por exemplo, Renato ou Bruno Guimarães, que vai para a Copa do Mundo, deve ser titular do Ancelotti. Quem jogou mais? Eu acho que eu acho. Eu também Eu acho. acho. Eu acho. Renato ou Andréas Pereira, que tá no Palmeiras hoje. Tá no Palmeiras? Ainda acho que eu joguei ainda. O Renato ou o Paquetá, que também às vezes faz a função de segundo, às vezes tem mais liberdade, Não, eu ainda acho. mais. O Renato ou o Gerson, que agora tá no Cruzeiro. Gerson já tem bastante qualidade. Forte, né, fisicamente Forte e tal. fisicamente, teve um ano bom. Mas não faz tanto gol, né? Ainda fica comigo ainda. É. Esse é mais avançado, essa é a fase mais do Sevilha. Renato ou Rodrigo, o Raio, também brilhou no Santos. Raio tá... É que ele é posição diferente. Não, é que você no Sevilha jogou mais pra frente também, né? Tinha mais liberdade, Tinha né? mais liberdade. É. Aí ficou Raio. O Real Madrid também é foda. Real Madrid, e assim, é bem inteligente. O moleque é fora da curva também. Outro e muito jovem, né? Muito jovem, ainda vai crescer muito. Outro que também é mais pra tua fase do Sevilha, mais fase que você era mais goleador e tal. Renato Arrascaeta. Arrasca, eu gosto dele, cara. Eu acho ele muito inteligente, moleque, viu? Acho que Arrasca tá Eita, na fase Arrasca boa. tá com moral com os jogadores, hein? Tá com moral. Ó, Renatão, eu quero te agradecer demais. Desejar mais sucesso ainda pra você agora nessa nova função. E agradecer você pela tua arte, pela tua humildade, pela tua generosidade. Espero que você brilhe ainda. Brilhar que nem nos campos é difícil, né, Nona? Mas que você tenha aí muito sucesso nessa nova empreitada. A gente tá sempre na torcida. Obrigado, Ale, pelo convite, né, estar participando aqui, contando um pouquinho da história, né, lá atrás, e vou procurar, como eu falei, é difícil, né, é difícil nessa parte aí, principalmente na parte pública, mas procurar sempre fazer o melhor e procurar fazer o bem para o próximo, né, eu acho que a gente está aqui, né, com um legado, né, como eu fui dentro de campo, espero assim que muita gente que se espelha em mim, no Renato, que joga como meio campo, a gente fazer um legado também na parte pública para que a gente possa ajudar os mais necessitados aí, que acho que é importante. Ó, Renato teve aqui, monstro do futebol, e agora nessa nova empreitada. Deixa o like, compartilha, porque a resenha foi fera. Valeu, tamo junto! Valeu.